Eu conheço você desde 2018, né, através do Caramba. YouTuber, e eu sempre quis ser uma Mavi. Nessa época eu estava em um relacionamento, mas era um relacionamento abusivo. Quando eu conheci você quando eu buscava formas de me libertar emocionalmente, que eu já havia percebido que não estava legal pra mim, que eu não estava bem, não estava me fazendo bem. E à medida que eu fui testando mensagens, técnicas mesmo, inclusive essa Aham. pra me libertar emocionalmente, que no caso Certo. foi o detox, eu vi que dava certo, que fazia Funcionou, sentido né? pra mim. No Mavi 16 eu queria entrar, mas teve um problema com o cartão, não deu certo. Mas eu falei, no Mavi 17 não faz. E sempre me motivava, porque ficava aquele questionamento. Eu não dou certo com ninguém, as pessoas que eu me relaciono são pessoas que me decepcionam e tem alguma coisa que eu não sei. Eu preciso aprender. Por isso Você que eu ficava quis me com. colocar como Ficava. aluna. E a partir daquele dia, eu falei assim, a partir de hoje, ou namora ou vaza. Eu vou Eu me sou uma. inscrever e fiz a inscrição lá no final do evento e deu tudo certo. Mudou a minha vida, assim, total, né? Nos relacionamentos, não só com o meu atual namorado, né? Com as pessoas, né? No trabalho, é mais profundo, né? Porque quando eu olho pra mim, que eu cuido de mim, é incrível como automaticamente você atrai coisas boas, atrai o que você quer. Isso é um processo que você fica até se perguntando, como que isso é possível? Desde o dia que eu me inscrevi, em nenhum momento eu me arrependi, tô muito feliz. E consequência, né, de eu ter investido em mim, de eu ter curado as minhas feridas, hoje eu estou namorando. Um dado dia, uma comadre minha, ela me convidou pra ir em um forró, né? A gente gosta de vez em quando. Nesse dia, eu não queria ir. Por ela insistir, eu falei, tá bom, tá. Eu vou. E aí eu tava lá, curtindo com ela, né? A turma de pessoas que a gente tava. E fiquei lá na minha. Aí, de repente, essa minha comadre, viu ele e falou assim, olha, que cara bacana e tal. Aí eu olhei ele, né? Quando eu olhei pra ele estava me olhando. E aí a gente ficou trocando olhares e tal. Aí eu fiquei naquela. Eu falei, será? Aí eu chamei ele pra dançar. E aí a gente dançou uma música. Não conversamos nada. Dançou, trocou os olhares e tal. Aí ele saiu, foi pro lugar que ele tava, voltou e fiquei ali. Mas ele ficou me olhando, continuou me olhando. Aí depois eu chamei novamente. Aí ele voltou. Quando ele veio, ele não voltou pra onde ele estava mais. Já ficou ali comigo e já ficou dançando. E aí a gente começou a conversar. Dança, conversando, a se conhecer mais. E a gente ficou na festa, terminou. Ele acompanhou até em casa, junto com o pessoal. Eu tava com a minha comadre. E aí no outro dia, eu ia viajar. E aí eu viajei. Eu falei, olha, vou viajar. E aí a gente ficou conversando. Desde então a gente não parou mais de conversar. E aí ele falava que tinha interesse de me conhecer melhor. E nessas conversas, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu tô vivendo uma vida incrível. Quero conhecer uma pessoa incrível, mas que seja sincero, seja disponível, que seja gentil. Aí ele disse assim, eu sou esse cara. Desde as primeiras conversas, eu deixei isso bem claro pra ele. E aí eu comecei a avaliar ele, né? Aí a gente continuou se encontrando, né? Continuei aplicando o método, né? E aí a gente foi se conectando, né? E aí eu fui avaliando, vendo que a gente era muito parecido. Aí nesse processo de gerar, de criar essa conexão, né? Depois de umas 5 semanas, mais ou menos, ele me pediu em namoro. Mas antes disso, a gente fez uma viagem juntos. Eu ainda estava de férias e eu ia visitar a minha mãe. E ele quis ir junto comigo, né? E aí eu aceitei, porque a casa da mãe dele é a caminho da minha mãe. Então, nesse momento, lá na casa da minha mãe, ele pediu pra minha mãe pra namorar comigo. E ele decidiu ali me pedir namoro pra minha mãe, uma coisa assim que eu achei incrível. Eu não achei que seria possível. Eu nunca tinha vivido isso, de um homem me pedir em namoro. E aí depois, dia 27 de julho, ele me pediu pra mim, né? Fez o pedido oficial pra mim em namoro. Foi um divisor de águas na minha vida. Mudou completamente. Não só no relacionamento com o Luciano, né? De estar namorando, mas na vida profissional, com as minhas amigas, com a minha família. Então, assim, foi um divisor de águas, né? Eu me transformei por completo, de dentro pra fora.